Hoje vamos ler a última historinha desse livro, A Fantástica Viagem de um Pingo d'Água. Meloso era um pingo d'água que vivia em um rio muito caudaloso, que fazia muitas curvas, próximo a uma fazendola. Meloso tinha uma família que era muito unida e que percorria o rio sempre juntas. A mãe de Meloso se preocupava com ele, pois sempre que podia ele se afastava do grupo para conhecer um peixe mais bonito, uma planta diferente, ou mesmo se encantar com pedrinhas brilhantes que ficavam no fundo do rio. Aqui, ó, a mãe do Meloso, o pai, os irmãos, olha ele aqui, alegre vendo a plantinha. Mas Meloso tinha um sonho, que era não só conhecer o rio em toda a sua beleza, mas também tinha fascinação pelo mar, que ele tinha ouvido falar que um seu antepassado, avô do avô do avô do avô do avô do seu pai, tinha completado essa viagem. Hoje dizia que já não era mais possível fazer essa grande travessia devido a um inimigo poderoso que estava matando o rio, a poluição. Dizia-se que tinha lugares que o rio estava tão poluído, tão denso, tão espesso, que poderia-se andar pelas águas, e que, portanto, um simples pingo d'água teria dificuldade de deslizar até o seu objetivo, que é o mar. Sem contar nos lugares que o rio tinha secado, fruto dos desmatamentos que o homem faz. Ó Meloso pensando. Mas a verdade é que a vontade de Meloso era muito grande e ele resolveu estudar outra forma de chegar ao seu destino e com isso realizar o seu grande sonho. Soube que tinha um professor meio maluco que tinha desenvolvido uma ideia de que essa viagem podia ser feita pelo ar. Todos consideravam o professor Aguardente um sujeito sem muito crédito, que não deveria ser levado a sério. Mas o nosso pingo d'água tinha muita esperança de ver seu sonho realizado. Olha lá o professor Aguardente. Nas primeiras férias que Meloso teve, deu um jeito de passá-las em um riacho próximo que viviam seus primos e que era próximo do laboratório do professor Aguardente, que estava justamente super envolvido nesse projeto de subir aos céus e chegar à Terra Prometida, a imensidão do mar, onde não haveria poluição e muito mais espaço para viajar e conhecer as belezas do oceano. Olha lá, Meloso e os primos indo em direção ao laboratório do professor Aguardente. Logo nos primeiros dias de férias, Meloso convenceu seus primos a levarem-no até a casa do professor Aguardente. E lá chegando foi logo se apresentando e dizendo do seu interesse em participar das experiências desenvolvidas pelo professor, que logo se entusiasmou pela vontade daquele jovem, que embora não conhecesse a lógica da ciência, que tornaria possível a realização de seu desejo, tinha fé de que seria possível apenas pela sua vontade. Olha lá o professor Aguardente no laboratório, Meloso e os seus priminhos. O professor, então, vendo que a vontade de Meloso era definitiva e que o mesmo não suportaria esperar qualquer explicação, fez com que o nosso pingo d'água ficasse bem próximo da margem do rio em um dia de muito calor. Qual não foi a surpresa de Meloso ao perceber que começava a subir e ir em direção às nuvens. Olha lá os primos dele preocupados e Meloso começa a evaporar. Meloso lá subindo. Os primos de Meloso ficaram muito preocupados e acusaram o professor Aguardente de matar o seu primo nessa experiência maluca. Quanto mais Meloso subia, mais Meloso sumia. Mas a sua voz permanecia, gritando de alegria por viver uma experiência tão especial. Acontecia pela primeira vez com ele o conhecido processo de evaporação da água. A água sai do estado líquido e vira para o estado gasoso. Olha que legal. Meloso agora estava mais espalhado, menos denso, mas mantinha sua vida. Era agora um vapor d'água, sobrevoando o céu e se afastando ao sabor do vento, daquele rio em que nascera e vivia sua vidinha de sempre. Meloso estava muito feliz. Enquanto isso, lá embaixo, os primos de Meloso que estavam preocupados perceberam que alguma coisa havia acontecido com seu primo, mas que não era tão ruim como tinham imaginado, pois continuava ouvindo a alegria com que Meloso descrevia o momento que estava vivendo. Claro, eles estavam com medo, mas ao mesmo tempo sabiam que Meloso estava feliz, ouviam a voz dele. O professor Aguardente, por sua vez, estava maravilhado com o sucesso da experiência e incentivava os primos de Meloso a seguirem com ele.
Melado, seu primo um pouco mais novo e que sempre manteve escondido esse seu desejo de aventuras e novidades, não teve dúvidas e, se aproximando do sol, seguiu Meloso em sua grande viagem. Olha lá, os dois, Melado e Meloso. Lá em cima, no céu, os dois primos se encontraram. Estavam muito felizes, embora não conseguissem se ver, devido ao estado gasoso em que se encontravam. Mas sabiam que eles estavam ali, e estavam muito felizes. Eles eram agora um vapor d'água, todos os dois, Meloso e Melado. Um belo dia, após um vendaval que fez com que eles viajassem muito rápido, qual não foi a surpresa de Meloso e seu primo ao olharem para baixo e verem uma imensidão de água. Ora verde, ora azul clarinho, ora azul marinho, ora marrom. Era tanta água que eles não tinham palavras. A vontade era de chorar e mergulhar rapidamente em direção ao oceano. Olha, eles chegaram até o oceano. Olha, parece que aquilo é uma baleia. E eles estão muito felizes. Olha lá, o mar lá embaixo, os peixes, lá em cima Meloso e Melado. Meloso tentou descer e não conseguiu. Pediu ajuda a seu primo, mas Melado também não conseguia fazer nada. Que desastre! Tão perto do seu objetivo e sem conseguir alcançá-lo, pois afinal o vapor d'água não desce. O tempo foi passando, passando e era tristeza só, pois o mar estava pertinho e nada acontecia. Olha lá os dois querendo descer e não conseguem descer. O que será que vai acontecer? Até que um dia o tempo começou a virar. Começou uma ventania forte, o dia foi ficando escuro e todos os vapores do céu começaram a se juntar com medo daquele tempo. Quando o Meloso percebeu que estava muito próximo de seu primo e de outros vapores dentro de uma nuvem, todos se apertando. Olha lá. De repente, Meloso percebeu que a nuvem estava muito escura e que ele conseguia ver já o seu primo Melado, que demonstrou pelo seu olhar que também conseguia ver Meloso. Não tiveram tempo sequer de comentar essa novidade, pois ouviram um trovão e em seguida mergulharam em direção à terra. Aham, começou a chover, pessoal, e eles agora viraram de novo água, pingo d'água. Que loucura, pensou Meloso. O que será que vem agora? Mas não teve tempo nem de sentir medo, pois a alegria era muito grande, pois afinal o seu grande sonho estava acontecendo. Ele estava indo em direção ao mar. E olha lá, chegaram os dois no mar. A entrada de Meloso na água foi triunfal. Que saudade de voltar a ser um pingo d'água e poder se mover à vontade, sem precisar de esperar vento e corrente de ar. Por outro lado, a alegria, enfim, de ter chegado ao mar também era enorme. Queria logo conhecer tudo, fazer grandes viagens pelos oceanos, conhecendo nova gente, novos povos, novos lugares, novos bichos. Olha os dois aqui no meio do mar. Melado também não cabia em si de tanta felicidade e prometeu a si mesmo que seria sempre um companheiro de viagem de seu primo, pois afinal ele também tinha um espírito aventureiro e se não fosse o Meloso e suas loucuras, ele não teria participado dessa fantástica aventura. Os dois primos são vistos sempre juntos, viajando muito felizes por esse marzão de meu Deus e torcendo para que o bicho-homem não destrua o mar como fizeram com grande parte dos rios em que nasceram e viveram com essa malvada chamada poluição. Tá vendo, pessoal? A gente tem que cuidar dos nossos rios e dos nossos mares. Um beijo!